Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Meu nome é Launelli e nessa aula nós iremos fazer mais uma análise, o cálculo das reações de apoio de uma viga. Lembrando que aqui nesse canal a gente tem uma playlist completa em que eu faço análise de várias estruturas, análise isostática de várias estruturas, encontrando as reações de apoio e fazendo um desenho do diagrama de momento fletor e de esforço cortante. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nesse vídeo de hoje, eu irei fazer análise dessa estrutura e encontrar as reações de apoio dessa viga. E na próxima aula, nós iremos fazer o desenho do diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente sempre vai fazer em um exercício como esse, vocês vão perceber que é sempre o mesmo passo a passo. É uma receitinha de bolo. A primeira etapa da nossa receitinha de bolo para encontrar as reações de apoio de uma viga é você saber exatamente quais são as reações de apoio que você quer encontrar. E aí você faz isso analisando aqui os apoios da sua estrutura. Como assim, Launelli? Como eu falo em todos os vídeos, nós temos 3 tipos de apoio. Apoio de primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero. O apoio de primeiro gênero, ele tem apenas uma reação de apoio, porque ele impede apenas a movimentação vertical. O apoio de segundo gênero, ele tem 2 reações de apoio, porque ele impede a movimentação horizontal e vertical. E finalmente o engaste, ele tem 3 reações de apoio, porque ele impede o movimento vertical, horizontal e também a rotação da sua estrutura. Então vamos lá. Dito isso, vamos fazer aqui o desenho. Aqui nós temos um apoio de segundo gênero. Como que eu sei? Ele tem essa ranhura aqui embaixo. Se ele é um apoio de segundo gênero, ele vai ter uma reação vertical e uma reação horizontal. Já esse, ele não tem ranhura embaixo do apoio, ele tem essas 2 linhas paralelas, o que indica que ele é um apoio de primeiro gênero, ou seja, ele vai ter apenas uma reação de apoio vertical. Ótimo, então aqui a gente tem a nossa estrutura já com o desenho das reações de apoio. Horizontal em A, vertical em A, vertical em B. Ótimo. Agora, Launelli, eu já fiz isso, já encontrei as ações de apoio, ou então o próprio exercício já tinha feito esse desenho completo para mim. A próxima coisa que você vai fazer vai ser simplificar a sua estrutura. Como assim? Percebam que na nossa estrutura nós temos 2 cargas distribuídas. Essa carga distribuída triangular e essa carga distribuída retangular. Nós, em isostática, nunca iremos trabalhar com a carga distribuída. Nós sempre iremos simplificar essa carga e a transformar em uma carga localizada. Tá, e como é que nós vamos fazer para transformar essa carga que é distribuída em localizada? Você sempre faz isso, a carga localizada, você vai encontrar pela área da figura formada pela carga distribuída. Aqui a gente tem uma carga distribuída triangular e aqui nós temos uma carga distribuída retangular. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Vamos primeiro fazer o cálculo da carga localizada resultante dessa carga distribuída triangular aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Essa carga vai ser a área formada por esse triângulo. Esse triângulo eu tenho uma base que vale 2 metros e eu tenho uma altura que vale 3 kN/m. Vocês lembram de matemática que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A nossa base é 2 metros, a nossa altura é 3 kN/m e nós vamos dividir isso tudo por 2. Podemos cortar aqui o 2 com 2, 1 metro com 1 metro. Então, a nossa resposta vai ser em quilonewtons. E será uma força de 3 quilonewtons. Então, aqui nós vamos ter uma carga concentrada de 3 quilonewtons. E vamos fazer o mesmo processo para essa outra carga distribuída, retangular. Aqui nós temos uma carga distribuída retangular. A base desse retângulo que forma essa carga distribuída forma um retângulo é 2 metros e a altura desse retângulo é 3 kN/m.
A área de um retângulo é base vezes altura. Então, nós vamos fazer 3 kNm vezes 2 metros. E nós vamos encontrar uma carga concentrada de 6 kN. Perfeito. Agora que nós já simplificamos essas cargas, você tem que saber exatamente onde em sua estrutura vai estar concentrada essas cargas localizadas. E aí vocês vão lembrar de outra regrinha da isostática. A carga concentrada sempre estará concentrada no centroide da figura. Em um retângulo, o centroide da figura fica exatamente no centro da figura. Já no triângulo, o centro de gravidade, que é o centroide, fica a 2/3 da base em relação à ponta do triângulo e 1/3 da base em relação à parte mais gordinha do triângulo. Dito isso, vamos colocar aqui a localização das cargas. Essa carga de 3 kN que a gente calculou, a base dela aqui tem 2 metros. E ela vai estar localizada a 1/3 da base. A base tem 2 metros, então 1/3 de 2 metros é 2/3. 2/3. Então, aqui a distância vai ser de 2/3 metros. 2/3 metro. Perfeito. E aqui nós temos um retângulo. A base desse retângulo vale 2 metros. E a nossa carga de 6 kN vai estar exatamente no meio desse retângulo. O centro desse retângulo vai estar aqui em 1 metro da base. Então, aqui nós encontramos a distância dessas cargas localizadas em relação aos apoios. Vamos agora para o próximo passo. Vocês estão vendo que é uma receitinha de bolo. A primeira etapa da receitinha de bolo. Caso a questão não tenha te dado, fazer o desenho das reações de apoio. Segunda etapa da receitinha de bolo, você vai simplificar sua carga distribuída, transformando sua carga distribuída em uma carga localizada. E como é que você faz para transformar uma carga distribuída em uma carga localizada? Você encontra a área da figura. Calculando a área da figura formada pela carga distribuída, você vai encontrar a carga concentrada, que estará sempre concentrada no centroide da figura. Então, vamos continuar. Então, aqui, nessa etapa, nós já encontramos, nós já simplificamos nossa estrutura e podemos agora fazer o cálculo do HA, do VA e do VB. Como é que a gente vai fazer isso? Nessa etapa da nossa resolução, vocês sempre vão lembrar que em isostática, quando a estrutura estiver em equilíbrio, o que a gente pode falar de uma estrutura em equilíbrio? Nós podemos falar basicamente duas coisas. O somatório de todas as forças que atuam nessa estrutura é 0. E o somatório de todos os momentos que atuam nessa estrutura é 0. Com essas afirmações, eu vou conseguir encontrar todas as variáveis que a gente precisa. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é o HA. Quantas forças a gente tem atuando nessa viga que estão na horizontal? A única força horizontal que tem atuando nessa estrutura é a HA. Como o somatório de forças tem que ser 0, esse HA necessariamente ele tem que ser quanto? 0. Ótimo. Vamos para o próximo. Agora nós vamos fazer a análise das forças que atuam na vertical. Vamos ver que forças atuam na vertical. As forças que atuam na vertical é o VA, o VB, o 6 e o 3. Então vamos lá. Nós vamos considerar que todas as forças que estão apontando para cima são positivas. Então vamos lá. O 3 está apontando para baixo, então ele é negativo, então vai ser menos 3. O VA está apontando para cima, vai ser positivo, mais VA. O VB está apontando para cima, é positivo VB. O 6 está apontando para baixo, vai ser menos 6. Então, aqui nós chegamos nessa equaçãozinha. VA mais VB é igual a 9. Menos 3, menos 6 é menos 9, passa para cá, vai positivo. Ótimo. Encontramos essa equação. A gente consegue resolver essa equação? Por enquanto, não. Por quê? Aqui nós temos uma equação e nós temos duas incógnitas.
Quando nós temos duas incógnitas, nós precisamos de pelo menos duas equações para resolver o problema. E qual que é a última coisa que a gente sabe sobre essa viga? Que o somatório de momentos dela é 0. Nesse ponto, gente, da resolução, o que a gente tem? Você vai ter que escolher em relação a qual ponto que a gente vai calcular o momento. Nós poderíamos calcular o momento em relação a esse ponto A ou em relação a esse outro apoio. Para o cálculo do momento, vocês sempre vão utilizar o apoio que tem a maior quantidade de reações de apoio de incógnita. Aqui, o H a gente sabe que é 0, a gente já sabe que é 0, mas de qualquer forma, o local onde você teria a maior quantidade de incógnitas seria o ponto A. Então, nós vamos fazer o cálculo dos momentos em relação a A. Então, vamos imaginar que o ponto A está fixo e vamos ver qual seria o sentido dos momentos que atuam sobre ele. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos estabelecer o que a gente vai considerar positivo ou negativo. Vamos estabelecer para esse exercício que no sentido anti-horário vai ser o positivo. Então, vamos lá. Primeira força, o 3 kN. Em relação ao ponto A, ele está a qual distância? Ele está a 2/3 da base. Ele está a 2/3 de distância do ponto A. Então, o momento provocado por ele vai ser 3 vezes essa distância. 3 vezes essa distância. Ele tende a fazer essa estrutura girar no sentido horário ou no sentido anti-horário? Considerando que o ponto A está fixo, ele tenderia a girar a estrutura nesse sentido. Esse sentido é o sentido o quê? Anti-horário, que vai ser, então, positivo. Vamos continuar. O VA está exatamente em cima do ponto A. Então, a distância dele em relação ao ponto A é 0. Ou seja, ele não vai provocar momento em relação a A. Vamos para o próximo. 6 kN. 6 kN está a que distância do ponto A? Ele está a uma distância de 3 metros em relação ao ponto A. Então, o momento provocado pelos 6 kN vai ser 6 kN vezes essa distância que vale 3 metros. 3 metros. E agora a gente tem que descobrir se vai ser um momento positivo ou negativo. Considerando que o ponto A está fixo, os 6 kN tenderia a girar a estrutura nessa direção. E essa direção é o sentido o quê? Horário. E o sentido horário a gente considerou o quê? Negativo. E esses são todos os momentos. E finalmente, aqui eu já estava esquecendo, nós temos também um momento provocado pela força VB. A força VB está a que distância do nosso ponto de rotação? Ele está a uma distância de 4 metros. 4 metros. Então, qual é o momento provocado pela força VB? Vai ser o VB vezes a distância de 4 metros. E ele tende a girar essa estrutura no sentido horário ou anti-horário. Considerando que a nossa estrutura está fixa em A, o VB ele tenderia a girar a nossa estrutura nessa direção. E essa direção é o sentido o quê? Anti-horário. Então, o VB vai provocar um momento positivo. Então, olha aqui, a gente calculou todos os momentos e decidiu para cada um dos momentos se ele vai ser positivo ou negativo. Então, aqui a gente pode cortar o 3 com 3, sobra o 2. Esse VA vezes 0 é 0. VB vezes 4, menos 6 vezes 3, que é 18. Fazendo isso tudo, vai ficar 4VB, que vai ser a 18, que vai ser menos 18 mais 2, que vai ser menos 16, passa para cá, mais. Então, 16 dividido por 4 é 4. VB vai ser 4 kN. Perfeito. Eu já encontrei o VB.
Eu tenho mais alguma incógnita aqui nessa equação? Temos o VA. Nós encontramos o VB e agora nós precisamos encontrar o VA. E como é que nós vamos fazer para encontrar o VA? Nós vamos substituir o VB aqui nessa equação. Então, vai ficar que VA mais VB, que é 4 kN, é igual a 9. Então, VA vai ser igual a 9 menos 4, que vai ser igual a 5 kN. Então, basicamente, a gente conseguiu encontrar todas as reações de apoio da nossa viga. Nós encontramos que HA vale 0. Nós encontramos que VA vale 5 kN. E nós encontramos que VB vale 4 kN. Então, era isso. O que nós vamos fazer nas próximas aulas? Nas próximas aulas, nós vamos decompor essa estrutura. Nós vamos decompor essa estrutura para fazer o desenho do diagrama de momento flutor e de esforço cortante. Então, nessa aula, a gente vai terminar a aula por aqui. E no próximo vídeo, nós iremos fazer o desenho do diagrama de esforço cortante e de momento fletor. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o curtir, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário sobre qual a sua opinião, sobre quais melhorias, enfim. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.